And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of a thunder, and one of the four beasts saying, Come and see. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi, e um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Now, the 7-seal roll book is now being released by the Lamb. We approach that place tonight. God help us. As the seals are broken and released, the mysteries of the book are revealed. Agora, o livro enrolado de 7 selos está agora sendo divulgado pelo Cordeiro. Nós nos aproximamos desse lugar esta noite. Deus ajuda-nos. À medida que os selos são abertos e divulgados, os mistérios do livro são revelados. Now, you see, this is a sealed book. Now, we believe that, do we not? We believe it is a sealed book. Agora, vejam, este é um livro selado. Agora, nós cremos nisso, não cremos? Cremos que é um livro selado. Now, we never know this before. But it is. It's sealed with 7 seals. That is, on the back of the book is sealed with 7 seals. Agora, nunca soubemos disto antes, mas ele é. Está selado com 7 selos, isto é, no lado de trás do livro. O livro está selado com 7 selos. And the book is a revelation. So a revelation is something that's made known of something. Something that's been revealed. E então o livro é uma revelação. Assim, uma revelação é algo que é dado a conhecer quanto a alguma coisa que foi revelada. And now, notice, so you won't forget it, it is closed up until the latter time. The whole mystery of it is closed up until the latter times. We find that in the scripture here. E agora note, de modo que não se esqueça, está fechado até os últimos tempos. Está vendo? O mistério inteiro dele está fechado até os últimos tempos. Encontramos isso na escritura aqui. Now, the mystery of the book are revealed when the seals are broken. And when the seals completely are broken, the time of redemption is over because the Lamb left the intercession boat to walk out to take his claim. He was a mediator between that. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou, porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar seus direitos. Ele era um mediador nesse meio tempo. But when the real revelation happens on the seals, as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. According to the word, we read it last night. Mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o Cordeiro vai saindo do santuário. Isto é de acordo com a palavra. Lemos isso na noite passada. Come from out of the midst and touch the book. No, he's no more a mediator because even they call him a lion. And that's the king. And he's not a mediator then. Ele veio do meio e tomou o livro, de modo que ele não é mais mediador, porque até o chamaram de leão, e esse é o rei, e ele não é mediador então. Although the actors
of these seals begin at the first church age. Now remember, so we'll get the background of it thoroughly if we can, or as thoroughly as possible. Contudo, os atores destes selos começam na primeira era da igreja. Agora lembrem-se, assim vocês entenderão bem a base disto, se pudermos, ou tanto quanto possível. The actors, I place it like that because an actor is a man who changes mask. See? Os atores, vou dizer assim porque um ator é um homem que muda de máscaras. Estão vendo? In this act tonight, we're going to see that it's Satan changing his mask. And all actors. E neste ato, esta noite, veremos que é Satanás mudando de máscara. E todos os atores. Christ acting the part as he did when he became from a spirit to man, he only put on an actor's garment, human flesh, and came down in the form of a man in order to be a kinsman redeemer. Cristo fazendo o papel que ele fez quando de espírito se tornou homem. Ele somente vestiu a vestimenta de um ator, carne humana, e desceu na forma de homem, para ser um parente redentor. Now, see, it's only an actor's form. That's the reason they are all in parables and the way they are here, like beasts and animals. So forth, it's in an act. Agora vejam, é só em forma de ator. Essa é a razão por que eles estão todos em parábolas e da maneira que estão aqui, como bestas e animais e assim por diante. É uma representação. And these actors began in the first church age because that was Christ revealing himself to the 7 church ages. Are you understand it? All right. E estes atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Agora vocês entendem? Muito bem. See, Christ revealing himself to the 7 church ages. Then, through these church ages, there's a great mess up comes along. Then at the end of the church age, the 7th angel's message is to pick up these lost mysteries and to give it to the church. Now, we'll notice that. Então, no decorrer destas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo é para apanhar estes mistérios perdidos e entregar à igreja. Estão vendo? Agora, notaremos isso. But not then revealed in their true state. Now, in the Bible times, the mysteries were there, and they seen these things happen the way John saw it here. Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá, e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Now he said there is a white horse rider, but what the mystery of it is, it's a mystery that goes with that rider. Agora ele disse, eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disto é, há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Now, what it was they didn't know, but it's to be revealed. But it is to be revealed after the Lamb leaves the Father's throne of his intercessory as kinsman redeemer. Agora, o que ele era, eles não sabiam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. I'm going to drop a little something in here. Now, if anybody gets these tapes, any man can speak whatever he wants to. He has a right to anything of his conviction. Vou deixar escapar uma coisinha aqui. Agora, se alguém adquirir estas fitas, qualquer um pode falar o que quiser. Ele tem direito a qualquer coisa de sua convicção. But if a minister doesn't want this amongst his people, then tell him not to take it. But this is amongst the people that I have been sent to speak to. Therefore, I must reveal what is truth. See?
Mas se, vocês sabem, se um ministro não quiser isto entre seu povo, então diga-lhes para não as adquirirem. Mas isto é entre o povo ao qual fui enviado a falar. Portanto, tenho de revelar qual é a verdade. Estão vendo? Now, the Lamb in the time of intercessory back here, he knew that there were names in there that was put in there from the foundation of the world, and as long as them names had never been manifested on earth as yet. Agora, o Cordeiro, no tempo da intercessão, aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali que foram postos ali desde a fundação do mundo. E enquanto esses nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, he had to stay there as intercessor. You get it? Perfectly predestination. See? All right. He had to stay there because he came to die for those that God had ordained to eternal life. Amen. See? By his foreknowledge, he saw that not by his own will. His will was that none should perish. Ele tinha de permanecer ali como intercessor. Vocês entendem? Perfeitamente. Predestinação. Estão vendo? Muito bem. Ele tinha de permanecer ali porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Estão vendo? Estão vendo? Por sua presciência, ele os viu, não por sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse. But by his foreknowledge he knew who would and who would not. Therefore, as long as there was one name that had never yet been declared in earth, Christ had to stay there as an intercessor to take care of that name. Mas por sua presciência, ele sabia quem pereceria e quem não. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse ainda não sido declarado na terra, Cristo tinha de permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. But as soon as that final name had been splashed in that Torah, your bleach, then his intercessory days was over. Let him that's filthy be filthy still. Let him that's holy, he's holy still. Mas tão logo aquele último nome tenha sido lançado naquele clorox ou alvejante, então seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? And he leaves the sanctuary and then it becomes a judgment seat. Woe unto those outside of Christ then. E ele deixa o santuário e então torna-se um tribunal. Ai daqueles fora de Cristo então. Now, notice, but it's to be revealed when the Lamb leaves his intercessory place from the Father. Now, that's Revelation 5. Agora note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão do Pai. Agora isso é Apocalipse 5. Now, he takes the book of seals, or a book sealed with seals, breaks them and shows them. Agora ele toma o livro de selos ou um livro selado com selos, abre-os e mostra-os. Look at the end of the age. Now, after the intercessory is over, the church ages is done finished up. Veja, no final da era agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram. You come into the first age, the Ephesian age, revealed, sent the messenger. Notice what happened as we go along. Here's the plan of it. Ele entrou na primeira era, a era de Éfeso, revelou, enviou um mensageiro. Note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. The first thing happens, there is an announcement in the heavens first. What happens? A seal is opened. What is that? A mystery is unfolded. See? A primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio nos céus. Primeiro, que acontece? Um selo é aberto. Que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? And when a mystery unfolds,
then a trumpet sounds. It declares a war. A plague falls. And a church age opens. See? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? What is the war part? The angel of the church catches the mystery of God, not fully yet revealed, but when he does, he catches this mystery of God, and then he goes forth to the people, as the mystery's been given to him, goes forth to the people. O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta este mistério de Deus e então vai ter como povo depois que o mistério lhe foi dado. Vai ter como povo. What does he do out there? He begins to proclaim that message, and what does it start? A war, a spiritual war. And then God takes his messenger with the elect of that age and lays them away asleep, and then he drops a plague upon them who rejected it. A temporary judgment. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início? Uma guerra espiritual. E então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte, adormecidos. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isto, um juízo temporário. And then, after that is over, then he goes on to the denominations, bring in denominations, and start off that man's work like Wesley and all the rest of them. And then he gets all in the squabble again. E então, depois que isso termina, então isto prossegue e eles se denominam e introduzem denominações e começam com o trabalho daquele homem, como de Wesley e todos os demais. E então leva todos a uma discórdia novamente. And then another mystery comes forward. Then what happens? Another messenger arrives on earth for a church age. Okay? Then when he arrives, the trumpet sounds. E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Está vendo? Então, quando chega ele, a trombeta soa. He declares war. See? And then what happens? Finally, then he's caught away. And then when he's laid away, then plague falls, destroys them, spiritual death hits the church and she's gone. That group. Ele declara guerra. Está vendo? E então o que acontece? Finalmente, então, ele é levado. E então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, esse grupo. Then it goes on to another one. Oh, it's a great plan until he comes to that life angel. Now he has no certain mystery. But he gathers up all that's been lost in them other ages. All the truths that wasn't truly revealed yet. See, as the revelation comes, then he reveals those things in his day. You want to read it? There it is, Revelations 10, 1 to about 4, you'll get it. All right. Então ele segue para outra. Oh, é um grande plano. Até que chega àquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo o que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Você quer ler? Aí está, Apocalipse 10, 1 até mais ou menos 4, você entenderá. Muito bem. See, takes the book and of seals and breaks them and shows the seventh angel. For this alone, the mysteries of God is the ministry of the seventh angel. Está vendo? Toma o livro de selos e os abre, e mostra ao sétimo anjo, porque isto somente, os mistérios de Deus, é o ministério do sétimo anjo. Now we just come through the church ages with even history to prove that. It is the
the angel's message of the seventh church. All right. Agora, acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso. Está vendo? É a mensagem do anjo da sétima igreja. Muito bem. Reveals all the mysteries that's been in the past. All the things in the past. Revelations 10, 1 to 7. That's the beast. Revela todos os mistérios que estiveram no passado. Todas as coisas no passado. Apocalipse 10, 1 a 7, que é um de ser. I remember, in the days of the seventh angel, his sounding forth, blasting forth the gospel trumpet, he is to finish all the mysteries of God. Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do Evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Just like here come forth in the early church ages, we'll get it after a while, a doctrine, then it become a saying first, then a doctrine, and then become a statute, then become a church, and through the dark ages. Do mesmo modo, aqui sai nas eras primitivas da igreja. Entenderemos dentro em pouco uma doutrina, e então tornou-se um dito primeiro, depois uma doutrina, e então tornou-se um estatuto. Depois tornou-se uma igreja, e no decorrer da Idade Média. And out of the dark ages come the first Reformation, Luther, and he brought with him all kinds of mysterious things that happened during that church age, all back in there. But he never finished it up. Então, da Idade Média veio a primeira reforma, Lutero. E ele trouxe consigo todos os tipos de coisas misteriosas que ocorreram durante aquela era da igreja. Tudo lá naquela época, mas não as concluiu. Then along come Wesley with sanctification, got some more of it, still never finished it, left loose ends everywhere, such as sprinkling instead of baptism. Então veio Wesley com santificação, trouxe um pouco mais, todavia não concluiu. Omitiu coisas por toda parte, tal como aspersão ao invés de batismo. Luther took Father, Son, Holy Ghost instead of the Lord Jesus Christ, all these different things. E Lutero tomou Pai, Filho e Espírito Santo ao invés de Senhor Jesus Cristo. Todas estas diversas coisas. Then along come the Pentecostal age of the baptism of the Holy Spirit. And they habits down on that. Now there cannot be no more ages. That's all of it. That's the Philadelphia, the Laodicea age. Então veio a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo. E eles ficaram nisso. Agora, não pode haver mais eras. É só isso. Essa é a Filadélfia, ou agora a era de Laodiceia. But then we found in the studying of the Scripture that the messenger to the age come right at the end of the age, every time. Mas então nós constatamos ao estudar a Escritura que o mensageiro à era vem bem ao final da era todas as vezes. Paul come at the end of the age. Find out Irenaeus come at the end of the age. Paulo veio ao final da era. Verificamos que Irineu veio ao final da era. Martin, the end of the age. Luther, the end of the Catholic age. Martim, ao final da era. Lutero, ao final da era católica. And Wesley at the end of the Lutheran age. E o quê? Wesley, ao final da era luterana. And Pentecost at the end of the age of sanctification, to the baptism of the Holy Ghost. E os pentecostais ao final da era da santificação, ao batismo do Espírito Santo. And at the end of the Pentecostal age, we are supposed to receive, according to the Word, as God helped me tonight to show you through here, that we are to receive a messenger that will take all those loose ends out there and reveal the whole secret of God for the rapture of the church. E ao final da era pentecostal, devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajudar esta noite a lhes mostrar, por aqui, que havemos de receber um mensageiro que tomará todos esses pontos que omitiram lá e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento da igreja.